O que é a maçonaria? A maçonaria é uma escola que nos ensina através de símbolos, a maioria emprestada dos antigos construtores de igrejas, catedrais e castelos da Idade Média. Dizemos que selecionamos homens bons para torná-los melhores, para que hajam nos seus meios de convívio, família, trabalho, etc., de maneira ética, justa e educada, aprimorando seus valores morais e caráter, para que sirvam de exemplo numa sociedade tão carente de bons valores. Além de toda essa possibilidade de evolução pessoal, somente na maçonaria homens de diferentes idades, crenças, profissões, nível escolar e histórias de vida convivem de forma fraterna e harmoniosa, não só em suas próprias lojas, mas em quaisquer outras espalhadas pelo mundo. Ser reconhecido maçom é automaticamente tornar-se amigo de um até então desconhecido, estreitando laços que dificilmente ocorreriam se não fosse pela maçonaria. O quão antiga é a maçonaria? Baseado em registros históricos e evidências documentais, a maçonaria começou na Idade Média, por volta do ano de 1300, como associações de construtores, pedreiros, que erguiam igrejas, castelos e demais construções, usando principalmente pedras talhadas. Tinha a igreja como principal patrocinadora. Com a diminuição das construções, precisou se reinventar e passou a admitir membros não ligados à construção. Rapidamente estes tornaram-se maioria, e a maçonaria, chamada operativa, daqueles que efetivamente construíam, passou a ser especulativa, daqueles não ligados à construção física. Nesta época, o iluminismo ganhava força na Europa, e os pensadores intelectuais, que eram perseguidos pelas monarquias e governos autoritários, viram na maçonaria um local protegido e reservado para continuarem seus estudos e debates. Como os construtores passavam por dificuldades, pois o ritmo das construções havia caído drasticamente, aceitaram de bom grado esses novos membros, numa relação benéfica a todos. O que é um templo maçônico? Lá atrás eles existiam? Na época operativa, os maçons se reuniam nas próprias construções. Logo depois, em tavernas e clubes. Templos propriamente ditos só começaram a surgir no século XVII. Um templo maçônico é uma construção que abriga uma ou mais lojas maçônicas. Possui características próprias, como a ausência de janelas, ou citelas, escondidas dos olhos externos e decoração apropriada, paredes pintadas, mesas e cadeiras estilizadas, geralmente um teto com uma pintura retratando o céu e seus astros e estrelas, etc. O que nunca pode faltar num templo maçônico é uma Bíblia, o esquadro e o compasso. O que se ganha sendo maçom? Vocês recebem salário? Tornar-se maçom é um compromisso e um juramento assumidos com você mesmo. Você ganha amadurecimento, conhecimento, concentração e respeito. Nada de ganho financeiro, na verdade paga-se para ser maçom. O salário, em maçonaria, refere-se a esses ganhos, pessoais internalizados, e também quando galgamos novos graus, passando de aprendiz a companheiro, e de companheiro a mestre. O que é preciso para ser maçom? Ser homem, maior de idade, ter bons costumes, acreditar em Deus, ter um trabalho que lhe permita arcar com os custos da loja sem que isso lhe onere no âmbito familiar, concordância da esposa, se casado, ou dos pais, se deles depender, e ser convidado por um mestre maçom, que terá a sensibilidade de detectar se o seu perfil é adequado ao ingresso na maçonaria. A maçonaria é secreta? Pratica algo condenável ou qualquer coisa de ruim? A maçonaria é discreta, não secreta. Muitos templos são grandiosos e situados aos olhos de todos. Os maçons tendem a ser discretos quanto a se identificarem como tais, principalmente pelo preconceito que alguns ainda possuem contra a maçonaria. Em nada a maçonaria se relaciona com coisas ruins, bode, magia negra ou qualquer coisa do tipo. É pré-requisito para ser maçom acreditar em Deus, a presença da Bíblia é obrigatória e todos buscamos aperfeiçoamento moral e intelectual. Tudo de ruim que se fala sobre a maçonaria é intriga da oposição.
As ações sociais e ajudas que as lojas promovem muitas vezes não são divulgadas, o que não significa que não são feitas. A maçonaria é uma religião? De forma nenhuma. Repetindo, e todos que entram para a maçonaria devem acreditar em Deus, o seu Deus, e todas as religiões são bem-vindas. Em respeito às diferentes crenças que existem, é que chamamos Deus de grande arquiteto do universo. Como já dito também, a presença da Bíblia é obrigatória numa sessão maçônica, mas sem trazer dogmas ou imposições de uma ou outra religião, servindo como guia moral e meio de evolução. Vejo muito convite e propaganda nas redes sociais convidando para entrar na maçonaria. É confiável? O termo maçonaria não é patenteado, nem exclusivo de ninguém. Por isso mesmo, muitos usam o nome maçonaria para criar organizações, muitas das quais visando dar o golpe no interessado. Os que praticam a séria maçonaria nada podem fazer contra isso. A maçonaria chamada de regular, no Brasil, pertence a 03 organizações, Grande Oriente do Brasil, grandes lojas filiadas à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e grandes orientes independentes filiados à Confederação Maçônica do Brasil. Fora essas 03 organizações, existem centenas de outras, onde muitas praticam uma maçonaria que visa aprimorar seus membros, e outras visam apenas o estelionato e enriquecer seus fundadores. As 03 regulares do Brasil se interrelacionam atualmente, e irmãos que pertençam a uma são bem-vindos nas outras, tanto como visitantes quanto se quiserem trocar de organização. A maçonaria faz filantropia? Ajuda alguém ou alguma causa específica? Em toda reunião maçônica, é obrigatória, num dado momento da sessão, a passagem do chamado tronco de beneficência, uma bolsa onde todos os participantes, na medida de suas condições, fazem doações de dinheiro, que é utilizado exclusivamente na ajuda de algum necessitado ou instituição de caridade. Tal ajuda é proposta pelos próprios membros da loja, que a realizarão se a loja possuir recursos para isso e se a proposta for aprovada por votação. O maçom ajuda de forma discreta, não faz propaganda de suas boas ações. Mesmo não sendo função primordial da maçonaria, a caridade é recorrente em nossas vidas. Lojas grandes e mais antigas conseguem custear orfanatos, escolas e ajudar famílias em tratamentos médicos, por exemplo. Quem entra na maçonaria nunca mais pode sair. Quem entra para a maçonaria, ou seja, passa pela cerimônia de iniciação, tornando-se um aprendiz maçom, será sempre, dali para frente, um maçom. Nunca mais deixará de ser maçom. Mas pode sair, desligar-se, da loja no momento que bem entender, e nunca mais frequentar uma loja maçônica, se assim desejar. A liberdade é estimulada pela maçonaria desde o primeiro contato entre um candidato e a loja. Muitos saem e voltam, outros saem da loja mas sempre mantêm contato com os demais, é algo particular. Quem saiu e deixou as portas abertas, terá sempre o apoio para retornar. Vocês só podem ter relações comerciais entre maçons, um comprando e vendendo para o outro? Os maçons podem, e devem, ajudar-se mutuamente. Nas relações comerciais, não há obrigatoriedade alguma de se escolher um maçom. Se um maçom e um não iniciado ofertarem sob as mesmas condições, há uma tendência, não obrigatoriedade, de que os maçons se escolham, por querer ajudar um irmão ao invés de um desconhecido. Além disso, ser maçom é portar um título que lhe confere valores pessoais como honra, justiça e honestidade, que são transmitidos em todas as esferas de nossas vidas. Por óbvio, se um não maçom tiver um produto preço melhor do que o de um maçom, ou melhores condições comerciais, será o escolhido, sem sombra de dúvidas.